E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E gente, olha só, agora no dia 29 de novembro, nós teremos aí o próximo pay-per-view do calendário da WWE. E esse pay-per-view é o Survivor Series War Games de 2025. Lembrando que é o último pay-per-view da WWE do ano. E o próximo pay-per-view após o Survivor Series só vai acontecer em janeiro, que é o famoso Royal Rumble, aquele pay-per-view que a gente tanto ama e espera todo ano para poder assistir. E é claro que marca o início do caminho da WrestleMania. Mas hoje aqui o nosso vídeo é falando do War Games de 2025 e atualmente aí nós temos 4 lutas confirmadas no card. Atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, só essas 4 lutas foram confirmadas. Talvez eles anunciem mais uma, não sei. Eu acredito que só fiquem nessas 4 lutas, até porque os War Games duram bastante tempo. E pra você, meu consagrado, que quer assistir a esse pay-per-view, ele vai acontecer agora no dia 29 de novembro, às 9 horas, horário de Brasília. Então fica de olho aí no seu relógio para não perder. Mas então, galera, chega de papo furado e vamos ao que interessa, que são as minhas apostas e previsões para o WWE Survivor Series War Games de 2025. E galera, vamos começar aí com a primeira luta da noite, e essa luta é pelo título mundial feminino da WWE. A campeã Stephanie Vaquer vai defender o seu cinturão contra a desafiante Nikki Bella. E bom gente, tá aí uma luta que eu não gostaria de ver nesse pay-per-view, não tinha necessidade de tá essa luta aí. Primeiro, porque é um resultado extremamente previsível, e segundo, porque eu não tenho vontade nenhuma de ver uma luta da Nikki Bella. E terceiro, o que exatamente a Nikki Bella fez para poder garantir essa luta pelo cinturão? Sim, enfim gente, por semanas aí após o retorno pra WWE em julho, a Nikki Bella, ela fingiu ser amiga aí da Stephanie Vaquer, fazendo dupla com ela e apoiando aí os seus sonhos de se tornar a campeã mundial. Mas aí, gente, assim que a Stephanie Vaquer finalmente conquistou esse cinturão, a Nikki Bella realmente mostrou quem ela era de verdade. Aí no Raw do dia 10 de novembro, ela acertou Stephanie Vaquer com uma cotovelada e deixou claro que queria o cinturão pra ela. Porém, alguém deveria avisar aí pra Nikki Bella que dentro da empresa as coisas são feitas por merecimento. E o que a Nikki Bella fez para poder merecer essa chance pelo cinturão? Nada. Uma semana depois, veio aí um novo ataque surpresa, colocando a Nikki Bella totalmente no controle da situação, enquanto elas caminhavam aí para o Survivor Series. E é claro, gente, sempre tem aquele apelo do público de ver uma babyface perseguindo o título contra uma heel odiada. Mas a gente tem aí alguns problemas. Primeiro, a Nikki Bella não é uma heel odiada. E não porque ela é uma boa babyface que ela deveria virar uma babyface e não deveria virar uma heel. E sim porque pra mim ela não fede nem cheira, ela é chata, ela não deveria nem estar nesse pay-per-view. E também porque a Stephanie Vaquer é a atual campeã mundial. E ela não vai perder esse título tão cedo. E se caso isso porventura vier a acontecer, eu vou pegar o meu controle, vou levantar o meu controle e vou desligar a minha televisão. E essa rivalidade pode até continuar, o que eu não acho muito esperto por parte da empresa, mas pra mim tanto faz, até porque a Stephanie Vaquer vai continuar campeã, pode ser uma, pode ser duas, podem ser 3 vezes. Então é um resultado extremamente previsível e a minha aposta para a vencedora dessa luta e continuando a campeã mundial feminina da WWE é Stephanie Vaquer. Agora, meu povo, a próxima luta da noite é uma luta pelo cinturão intercontinental da WWE. O campeão, John Cena, vai defender o seu cinturão contra o desafiante Dominic Mysterio. E bom, gente, a vitória de John Cena sobre Dominic Mysterio pelo cinturão intercontinental em Boston foi um dos melhores momentos de toda a turnê da carreira do John Cena. 1-2, não o melhor, 1-2. O público ele estava completamente insano, com uma luta aí muito boa por sinal, e ainda fez história.
Afinal de contas, o John Cena finalmente conquistou o único cinturão que ele não tinha conquistado aí durante toda a sua carreira lendária dentro da WWE. Então, repetir esse confronto em San Diego, a cidade natal de Dominic Mysterio, com a chance do John Cena elevar um talento da segunda geração em um dos pay-per-views mais importantes da WWE, simplesmente faz todo o sentido do mundo pra mim. E eu entendo que muitos de vocês ficaram putos e se perguntaram por que o Dominic Mysterio, de todos os lutadores do roster da WWE, merecem 2 lutas na turnê de despedida de John Cena. E pra ser sincero, eu também não vi essa necessidade. Porém, ele precisa perder esse cinturão antes de ir para o Saturday Night's Main Event, que vai ser a última luta da sua carreira. E com uma construção de apenas 2 semanas, mas até que foi ok, do que algumas lutas aí destacadas no War Games, essa luta tem tudo para ser uma boa luta, pelo menos assim eu espero. John Cena já deixou bastante claro que quer usar seus últimos combates para impulsionar os novos talentos, da mesma forma que Kurt Angle fez por ele na sua estreia no main roster lá em 2002. E poucas maneiras são tão eficazes para elevar alguém ao próximo nível quanto receber o famoso selo John Cena de aprovação. E é exatamente isso que deve acontecer no dia 29. Essa luta aí pode marcar o início de uma nova era para a WWE, e principalmente para Dominic Mysterio. Afinal de contas, ele não vai derrotar qualquer um, ele vai derrotar um dos maiores nomes, se não o maior nome da história da luta livre profissional. Mas vale a pena a gente também ficar de olho em qualquer lutador envolvido no torneio The Last Time Is Now. Talvez aí uma aparição inesperada aí pode revelar quem vai ser o último adversário da carreira do John Cena no Saturday Night's Main Event no dia 13. E pra mim tudo indica que vai ser o Gunther. Mas aí você também me pergunta, Gui, por que o John Cena não pode levar esse cinturão intercontinental para a última luta dele contra o Gunther? Que ao que tudo indica, será o vencedor desse torneio sim. Esse cinturão só não é levado para o último confronto deles porque o Gunther tá muito acima desse cinturão. O Gunther ele carregou esse título durante muito, mas muito tempo, e atualmente ele detém aí o recorde de maior tempo com o cinturão, e para mim não faz sentido nenhum o John Cena levar esse cinturão para o último confronto entre os dois e o Gunther ganhar esse cinturão. E depois, o que acontece depois disso? O Cena ele só ganhou esse cinturão para poder coroar essa carreira dele, para poder simplesmente falar que ele é o Grand Slam Champion, e com tudo isso já conquistado, não tem necessidade dele continuar com esse cinturão. Eu faria o Dominic Mysterio ganhar esse cinturão de novo, depois ia ir para uma storyline de novo com o pai dele valendo esse cinturão, e o Dominic Mysterio leva esse cinturão até a WrestleMania e perde para o Sheamus. Eu faria dessa forma. E bom, até lá, se o Sheamus estiver livre para poder lutar e não estiver com alguma lesão. Então é isso, gente. A minha aposta para o vencedor dessa luta e o novo campeão intercontinental é Dominic Mysterio. Agora, galera, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é o War Games feminino. O time de Rhea Ripley, Io Sky, Alexa Bliss, Charlotte Flair e AJ Lee vão enfrentar o time de Nia Jax, Lash Legend, The Kabuki Warriors, o time de Asuka e Kairi Sane e Becky Lynch. E bom, galera, por meses, as campeãs de duplas femininas Asuka e Kairi Sane vêm atormentando Rhea Ripley e Io Sky, e nas últimas semanas fizeram a mesma coisa com as ex-campeãs Charlotte Flair e Alexa Bliss. Nia Jax e Lash Legend também entraram aí nessa jogada, ajudando as Kabuki Warriors a conquistarem os cinturões. Na última segunda-feira, a chegada de AJ Lee como parceira das Babyfaces chamou bastante a atenção de Becky Lynch, que dias antes havia perdido o cinturão intercontinental feminino para Maxine Dupri, graças justamente à interferência de AJ Lee. E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. Na sexta-feira, no SmackDown, Becky Lynch finalmente se aliou às Heels de forma oficial para os War Games. E, no geral, essa rivalidade não teve aí uma construção tão coesa, pelo menos na minha opinião, quanto o War Games masculino. Parece muito mais uma mistura de várias histórias diferentes juntadas só para poder garantir aí um grande combate feminino. E também o que estava faltando nessa luta era a questão do Star Power, que foi melhorado com a adição da AJ Lee e da Becky Lynch. E agora, com essas mulheres envolvidas nessa luta, para mim é praticamente certo que a gente vai ter um resultado dentro do ringue até que decente. E diferente do War Games masculino, aqui é difícil imaginar algum grande avanço de storyline, exceto
o aumento da tensão entre AJ Lee e Becky Lynch, e talvez aí a relação entre Charlotte Flair e Alexa Bliss. E bom, quanto ao resultado dessa luta, eu não vejo um outro resultado a não ser a vitória das babyfaces nessa noite. Então a minha aposta para as vencedoras dessa luta é o time de Rhea Ripley, Io Sky, Alexa Bliss, Charlotte Flair e AJ Lee. Agora galera, nós vamos para a última luta da noite e eu acredito que esse seja o main event da noite também, que é o War Games masculino. O time de CM Punk, Cody Rhodes, os Usos, Jey Uso e Jimmy Uso e Roman Reigns vão enfrentar o The Vision, Bron Breakker e Bronson Reed, juntamente com Logan Paul, Drew McIntyre e Brock Lesnar. E galera, Brock Lesnar voltou para a WWE pela primeira vez desde destruir John Cena no WrestlePalooza e reapareceu com uma arma secreta de Paul Heyman para reforçar o time heel do War Games masculino. Só que os babyfaces não ficaram para trás. Eles responderam com o retorno bombástico de Roman Reigns, que já chegou metendo um Superman Punch na cara do Brock Lesnar. E a gente tá falando aí de um dos confrontos mais estrelados aí da história do Survivor Series e sinceramente dá até para argumentar a favor de qualquer lado vencer. Reigns já ganhou o War Games 2 vezes, enquanto CM Punk e Cody Rhodes venceram nas últimas 2 edições. Do outro lado tem o time heel e chega a um fator muito importante por sinal, a falta de experiência no War Games. Apesar de Drew McIntyre e Bronson Reed já terem participado dessa estrutura antes, mesmo assim o grupo é recheado de forças muito brutas. Sem falar em Logan Paul, talvez o competidor mais destemido da WWE hoje em dia. Do lado dos babyfaces, a gente tem aí nomes gigantes, Roman Reigns, os Usos, Punk e Rhodes, todos futuros Hall of Famers. Mas ainda tem aquela dúvida, será que eles vão conseguir resistir a esse caos que vai aguardar eles dentro dessa jaula? E a grande questão é, como todas essas histórias vão se cruzar? Será que a gente vai ver aí um grande acontecimento que vai indicar o caminho rumo a WrestleMania 42? Eu acredito que sim. E bom, quanto aos vencedores dessa luta, eu creio aí quem precisa mais de verdade são os heels. Fora também que do lado deles eles têm uma coisa que o lado dos babyface não tem, que é Brock Lesnar. Se o Bronson Reed e o Bron Breakker quiserem aí ser levados a sério como facção, juntamente com Paul Heyman, eles precisam vencer essa luta. Então a minha aposta para os vencedores desse War Games masculino é o time de Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul, Drew McIntyre e Brock Lesnar. Mas agora galera, eu quero saber de vocês, quais são as suas apostas para o War Games de 2025? Não esquece de deixar aqui as suas apostas aqui embaixo nos comentários. E também galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!